Audio Jungle. Dá um muito bom dia pra gente. Muito bom dia! Fique à vontade! E aí, como estão? Tudo bem? Tudo bem, Alexandre? Muito prazer. Tudo bem. Pô, o prazer é meu. E aí, Conhecendo Cris, tudo já bem? virtualmente com uma distância gigante de quantos quilômetros são daqui a Portugal? Ah, uns 8.000, eu acho. Mais ou menos. Olha só. E com um monte de público já. Tudo bem, Ale? Muito bem-vindo. Tudo bom? Como é que estão? Tudo tranquilo? Tudo ótimo. Opa, Com hoje, essa. hoje o papo vai ser Olha, bom. Hoje o papo vai ser bom. Eu gosto não dessas tenho coisas dos dúvida. pilares, eu gosto dessas coisas Imperdível. dos fatos. Oi? Imperdível. Exatamente, exatamente. E aí, que Com essa manda? história toda de reclusão e vamos ficar em casa e a gente está se cuidando. Muitos cursos aconteceram, muitas teorias novas se formaram. A gente teve a oportunidade de vir para casa para estudar muito mais coisas que o Tony, com o seu trabalho, eu brinco de camelo, né? Porque ele começava a trabalhar às 4:30 da manhã e parava às 11 horas da noite e tinha dentro dele o ímpeto de fazer mais, de conseguir parar para estudar mais. A pandemia, Maravilha. pelo seu lado bom, nos trouxe essa possibilidade. E com isso, a gente fez vários cursos juntos, a gente desenvolveu várias teorias, e uma das teorias que o Tony desenvolveu foi os 5 pilares do emagrecimento saudável, porque não adiantava nada. A gente ouvia, emagrecer 10 quilos, e depois, daqui a pouco, o pessoal começava a engordar de novo num período curto de tempo, porque foi uma dieta Uhum. extremamente restritiva. Então, somente a Ah, dieta e o exercício físico não eram suficientes. Então ele foi estudar na neurociência, ele foi estudar assim, Supergene de Deepak Chopra, ele foi buscar as bases científicas e aí vem muito a calhar com o que eu conheço de você, o que eu conheço do teu trabalho. Então eu tenho certeza de que a gente vai conseguir passar para o pessoal uma ideia muito bacana do que a gente está fazendo e essa integração ciência e educação física, teoricamente, vamos só setorializar, porque as pessoas têm a ideia de que emagrecer eu preciso de um nutricionista, de um personal trainer. E entra, sim, a terapia, que entra ao meu lugar. Porque quando você tem a compulsão por um alimento, por exemplo, para a medicina chinesa, você está tentando colocar para dentro pela boca o que você não sente dentro. Né? uhum. Então, é uma coisa que é bacana a gente conseguir promover esse papo. E Tony, se apresenta um pouquinho e diz quais são esses 5 pilares que você desenvolveu. Então, sejam muito bem-vindos. Muito bom dia. A minha missão é proporcionar bem-estar físico e mental. Então, eu não estava satisfeito, até comigo mesmo, vendo o que estava acontecendo com os meus alunos e comigo, com a minha rotina. Como a Cris falou, de acordar às 4:30 da manhã, o primeiro era às 6, mas para sair de casa às 5, estar dando aula às 6, sair da academia às 10, chegar em casa às 23 horas. Falei, isso está errado. Nossa. Algo está errado. E eu percebendo que os meus alunos tinham uma certa frequência, alguns, hein, nem tantos, uma certa disciplina de constância, mas eu percebi que não era somente isso. Poxa, não é só o treino e frango com batata doce. Alguma coisa está errada. Aí veio a pandemia, e aí, nesse processo que eu tive mais tempo para poder estar estudando mais, sobre outros olhares também, até da neurociência também, e para ver a máxima performance, né? Como que eu consigo chegar nessa máxima performance? Enfim, e aí eu desenvolvi esse trabalho incrível dos 5 pilares para emagrecimento saudável. Deixa eu só E te interromper um minutinho antes de falar os pilares. Pode ser? sim, com Não, não, certeza. só para eu complementar o que você estava dizendo, porque antes de a gente entrar no assunto propriamente dito, é importante a gente citar que o corpo e a mente eles têm que andar junto para qualquer processo que se tenha, independente se esse processo é um processo natural ou é um processo racional. Natural que eu digo
inconsciente e automático, ou seja, que nós somos modelados a fazer e que a nossa evolução nos proporcionou para sermos assim. Ou seja, tudo que é natural é algo que converge à natureza. Então, ou seja, por exemplo, você buscar diversão ou você buscar prazer é algo que converge à natureza. Ou seja, você nunca vai ver um treinamento, assim, por exemplo, vamos lançar um curso de como você se divertir. Não existe esse tipo de curso, né? Vamos usar por exemplo, vamos fazer um curso de como se dispersar. Não existe, existe o curso de como focar, né? Por quê? Porque existem coisas que são naturais, que são instantâneas, ou seja, todo mundo consegue fazer. E outras coisas que é instintivo. E outras coisas que são racionalizadas, ou seja, elas partem de um planejamento. Então, por exemplo, eu até nessa pandemia mesmo, eu me desafiei a fazer lives com todos os tipos profissionais para ver aonde a neurociência encaixa em cada profissão. Por quê? Porque é interessante, dentro da minha profissão, do que eu faço, conseguir encaixar esses conhecimentos em todas as profissões. Então, ela não pode servir para um tipo de negócio e não se adaptar a outro tipo de negócio. Então, esse desafio fez com que a live que eu assisti de vocês falando sobre os 5 pilares me instigaram a, pô, eu acho bacana isso, eu acho que a gente poderia evoluir esse sistema mostrando as questões mentais também por trás desses processos. Porque o que acontece? Muitas vezes a gente tem grandes ideias, e eu achei fantástico as ideias dos pilares, mas elas têm que andar mente e corpo junto, né? Então, quer dizer, para que elas funcionem, não adianta, por exemplo, o Tony dizer assim, olha, a gente vai ter que fazer essa regra de treinamento, mas a sua cabeça não está pronta para isso, né? Então, você tem que estar com as duas coisas andando simultaneamente. O meu intuito, quando eu vi os 5 pilares, eu achei bacana a gente falar sobre isso, é dizer como a gente funciona e o que você vai enfrentar de desafios referentes ao que nós somos modelados a ser por natureza. Então, aonde a nossa natureza converge nos pilares e que você tem que estar atento. Então, por exemplo, esse pilar X que a gente vai falar daqui a pouco, pô, ele é muito bacana, mas ó, tem essa e essa e essa pegadinha que você tem que se antenar quando estiver construindo ele. Porque se você partir do princípio de que simplesmente você tem vontade de fazer o que você quer fazer, talvez você falhe. E é o que a grande maioria das pessoas falham, né? Eu fiz uma live uma vez com uma nutricionista e que ela me disse assim, professor, eu fiquei encantado com essa visão da neurociência, porque eu aplico técnicas e as pessoas desistem ou elas voltam a engordar. Por quê? Porque elas não entendem como a gente foi construído e quais são os desafios que a gente vai enfrentar para que as nossas ideias, mesmo muito boas, mesmo tendo ideias muito boas, às vezes não se concretizem ou elas falhem e a gente possa estar pensando, daqui a pouco o Tony pode estar pensando, poxa, mas o que eu errei? Mas não foi você que errou, entendeu? Foi a pessoa que estava disposta a enfrentar um desafio que ela não tinha todas as lacunas fechadas para estar totalmente disposta. Então eu acho que essa live ela vai servir muito para isso, assim. Desculpa te interromper, mas eu acho que é bacana. Uma ideia que é do inconsciente, né? Não é conscientemente que ela se faz. Eu vou Exatamente. adiantar o meu pensamento aqui, eu não sei se está de acordo, mas, por exemplo, quando a gente está falando em exercício físico e restrição alimentar, enfim, o que quer que seja, o nosso corpo deve ter algum mecanismo de fica no conforto, fica no sofá. Ele vai ter um gasto calórico mais alto do que a gente precisa. Para a medicina chinesa, existe um momento que eu falo assim, ó, se você sentir vontade de ficar um pouquinho em casa, um pouquinho parada, pode ser um sinal do teu corpo que você tem feito muito mais do que é possível, como se você estivesse na reserva do teu carro. E aí, então, o teu corpo te pede uma reclusão um pouquinho, né, no final de semana, onde você fica mais em casa. O outono e o inverno são 2 estações que precisam e que pedem um recolhimento, é por isso que no frio a gente se recolhe um pouquinho mais para dentro de casa, e na primavera e no verão a gente volta para a rua, e a gente volta sim fazer as atividades ao ar livre. Só adiantando um pouquinho o meu pensamento sobre isso, porque independente do que a gente for fazer, pode ser pilar, pode ser estudo, tudo que me tire da zona do conforto, tudo que me tire da onde eu estou, do status quo, meu corpo vai dizer assim, isso eu vou gastar energia, isso eu vou cansar, eu não quero.
né? É uma lei de sobrevivência, né? Porque o treinamento, ele está gerando um estresse para o nosso corpo, para o nosso metabolismo. E de acordo, você imagina hoje, quem é, mesmo tendo os recursos, mas quem é que não tem um pouquinho de estresse? Uma ansiedade, né? Que está pensando lá na frente, nessa Tudo fase isso é de normal. transição mundial. Então, você imagina, se o exercício já traz um estresse para o nosso corpo, o metabolismo, e ele está estressado, o que pode acontecer? Pois é. E é sobre isso que a gente Mas, também, na hora desse pilar, a gente vai explicar também. mas vamos lá para os pilares para a gente não adiantar assunto. Vamos lá. Perfeito. Primeiro pilar, Tony, disciplina. O primeiro pilar, disciplina. Eu Boa. acho que tudo na vida a gente tem que ter disciplina. Num próprio relacionamento, entre homem e mulher, marido e esposa, entre trabalho. Você tem que ter um horário que você vai cumprir no seu trabalho, indiferente se você vai bater o cartão no ponto lá. Mas você tem que ter uma disciplina. Se você foi combinado que você vai entrar a tal horário e vai sair a tal horário, você tem que cumprir. Ah, eu vou trabalhar. Quando você foi para o seu trabalho, olha, esse trabalho você vai trabalhar sábado, domingo e feriado. Você concorda? Concordo. Já que você concordou, você tem que cumprir. Então é uma disciplina, né? Não adianta depois falar que eu não gosto de trabalhar de sábado e domingo. Feriado? Você concordou. Então você tem que cumprir uma disciplina. E o que eu percebi dentro dessa disciplina também, através dos meus conhecimentos, da minha vivência e dos estudos. Porque já aconteceu comigo. Eu trabalhei numa academia de culturismo. Então, essa academia, aprendi muito até hoje. E eles tinham, como eles competem, né, tanto homem quanto mulher, então eles eram muito extremos. Então, assim, a gente tinha que fazer, todo mundo, que queria, né? Por livre, espontânea vontade, que queria treinar dessa forma. Tem um trabalho que fala que é o bulking, que é quando você vai aumentando a sua massa muscular. Só que tem um bulking limpo que a gente fazia, que a gente fala, né? E que é você aumentar o seu peso comendo muito, só que de uma forma limpa. Não é assim, você vai... Ele está aqui se mexendo aqui. Você vai comer pizza, sorvete, não. Eram alimentos aí, nutrientes, carboidratos, lipídios, enfim, sais minerais, vitaminas, só que em grande quantidade para você aumentar o seu peso corporal. E depois você ia fazendo cutting, que é o corte de carboidrato. E aí, nisso que eu fiz para poder fazer uma avaliação física nesses alunos, eu tive que fazer comigo essa experiência. Então, para poder sentir, olha, quando você está fazendo low carb, está cortando carboidrato, chega uma fase que vai dar dor de cabeça. Você vai ficar mais lento. Então, em ambas fases, eu percebi que não é legal. É muito radical. É muito extremo. Tanto o corte total de carboidratos e sódio, quanto você também ingerir até o que é bom, né? Até os alimentos bons, você ingerir em grande quantidade, também não é legal. Então, eu percebi também que quando, nessa correria de treinamentos, eu dando aula, uma aula atrás da outra, e de repente, eu tinha pouco tempo para eu treinar. Só que eu gostava de treinar 1 hora, 1 hora e 20. Para mim, eu me sentia muito bem. E aí, de repente, eu tinha 40 minutos para treinar, 30 minutos para treinar. E aí eu falava, não, já que eu tenho pouco tempo para treinar, nem vou treinar, nem vai compensar. Então, ou seja, o que eu quero dizer? Que eu era 8 ou 80. E aí, o que eu aprendi a ler? Eu aprendi através dessa vivência e dos estudos que, vamos imaginar uma régua, que nessa extremidade aqui, ó, em uma extremidade, eu tenho a total falta de disciplina. E na outra extremidade, eu tenho a obsessão, a rigidez. Então, é 8 ou 80. Então, muitas pessoas, eu percebi que é o seguinte, elas têm medo a ler. Elas têm medo de começarem algo. Eu estou dando um exemplo da atividade física, do exercício físico,
que faz parte da minha rotina. Mas, para tudo na vida, as pessoas têm medo de começar algo e, por elas mesmas, se frustrarem, não conseguirem terminar o que começaram. Então, por esse motivo. Só que eu aprendi que a gente pode, dando exemplo dessa régua, a gente pode transitar por essa disciplina equilibrada. O caminho do meio, né? O caminho do meio. Então, hoje os estudos mostram que você não precisa passar horas e horas treinando para ter resultados. Indiferente se é para hipertrofia ou até mesmo emagrecimento. E também, o estudo mostra também que você não precisa treinar todos os dias. Mas, Tony, eu gosto, eu me sinto bem treinando todo dia. Parabéns, você tem tempo, você gosta? Que maravilha! Vai Brasil, vai Portugal. É esse mundo que eu quero. Porém, os estudos mostram que você não tem necessidade. Somente se você for um atleta de ponta, enfim. E, nesse caso, se você realmente gostar. Então, você pode estar andando por essa disciplina equilibrada. E como é que funciona, né, a questão da neurociência? Então, o que a gente tem que ter muito em consideração em qualquer tipo de comportamento que a gente vá ter, mesmo hábitos, né? Porque, na verdade, o grande propósito do nosso cérebro é desenvolvimento de hábitos, né? O nosso cérebro se ocupa do hábito e da rotina para acelerar a performance, ou seja, tudo que você faz sem precisar pensar aquilo que se torna um hábito para o seu cérebro é melhor, porque ele consome muito menos energia e você faz mais coisas ao mesmo tempo, tá? A disciplina, ela é um tipo de hábito, ou seja, você não consegue reconhecer em alguém de sucesso uma pessoa que não tenha disciplina em algo. Você pode dizer assim, poxa, aquele cara é o melhor surfista do mundo. E ele tem a sua disciplina. Você pode perceber se ele é porque ele tem a disciplina. Ah, aquele cara é o melhor jogador de videogame do mundo. Ele tem uma disciplina. Então você pode dizer, não, mas que disciplina existe em jogar videogame? Cara, tem cara que vira 24 horas por dia jogando videogame. E ele fica melhor. Tanto que o meu filho de 10 anos, ele joga muito melhor videogame do que eu, porque ele tem uma disciplina maior em cima daquilo. Então o primeiro ponto que a gente tem que reconhecer é qual é a recompensa que eu tenho em fazer um tipo de comportamento que eu quero fazer. Então, nem tudo que eu quero fazer, eu posso fazer ou eu consigo fazer. Por exemplo, eu gostaria, quando eu era criança, eu tinha um sonho, talvez, lá de ser jogador de futebol. O meu pai olhou para mim e disse assim, cara, esse menino é muito ruim, ele não vai conseguir. Vamos fazer ele estudar? Por quê? Porque uma coisa que eu quero, outra coisa é eu ter a disciplina para fazer, entendeu? Então, assim, ó, nem sempre você vai ser o melhor do mundo naquilo. Por quê? Porque você não vai ter a disciplina necessária para fazer aquilo. Por quê? Porque o seu cérebro não vê prazer na totalidade daquela função. Então, ou seja, eu tenho prazer, por exemplo, em iniciar o treino com o Tony. Mas eu não tenho prazer em manter a constância. Vai chegar um dia que eu vou dizer assim, Tony, 7 da manhã eu não aguento mais acordar, vamos fazer às 10. Aí ele vai dizer, não, às 10 eu não posso. Eu vou dizer, tá aí, então eu vou ter que parar. Tá entendendo? Eu estou esperando pegar um ponto para o meu cérebro justificar aquela emoção que está latente, entendeu? Então, ou seja, para que eu monte uma disciplina, eu tenho que ter o prazer. O prazer em relação ao tipo de trabalho que vocês fazem, que é exercício físico, a gente vai falar sobre isso mais tarde, ele tem que estar muito relacionado com o propósito. Muitas vezes o propósito de alguém que procura o Tony não é o verdadeiro propósito de vida que ele tem. Isso mesmo. Vou explicar. Por exemplo, eu vou procurar o Tony porque eu quero ficar forte para o verão. Isso é uma ideia, tá? Mas eu acabo percebendo que eu ficar forte por verão não é algo que me dá tanto prazer quanto eu imaginei pelo tanto de esforço que eu vou ter que fazer, pelo tanto de energia que eu vou ter que consumir. Então eu vou ter que encontrar um outro propósito que me faça vincular isso. Que é a barriga de tanquinho, mas ninguém quer o abdominal, né? Pois é. Entendeu? Então, assim, o que a gente tem que conseguir entender é qual é o verdadeiro propósito. Então, por exemplo, isso serve para tudo na nossa vida, tudo exige disciplina. Quando a gente mudou aqui para Portugal,
o primeiro ano e meio, assim, é muito difícil, porque assim, você não conhece ninguém, é uma cultura diferente, é uma burocracia que você não entende. A gente sofre muito. Mas naquele momento de sofrimento, o que que a gente buscava? O propósito que nos trouxe para cá. Então, ou seja, eu larguei toda a família, eu estou passando um perrengue que eu não entendo o que está acontecendo, sabe? A gente não consegue trabalhar porque a gente não conhece ninguém. Mas qual é o propósito disso? É mudar para um país ao qual, na ideia original, nos traria uma melhor qualidade de vida. Então, assim, eu busco aquele propósito que me fez mover para cá. Então, quando isso é mais forte do que a intenção ou o recurso que você usa, você mantém a disciplina. Quando isso é mais fraco, você tende a quebrar a disciplina, tá entendendo? Então, ou seja, o meu próprio estudo em cima da neurociência, eu vejo valor e prazer a todo momento que eu executo isso. Então, quantas pessoas me dizem assim, agora tu estuda o dia inteiro? E eu digo, não, eu me divirto o dia inteiro. Entende? Eu sinto prazer o dia inteiro. Eu fico pé da vida quando eu tenho que parar de estudar ou parar de produzir algo que eu estou fazendo para fazer uma outra coisa. Então, assim, parece que quebra a minha ideia. Então, veja bem, você tem que encontrar prazer. E talvez essa possa ser um momento de expansão do Tony em reconhecer nos seus alunos aonde eles vão ter o prazer. Nem que seja o prazer do reconhecimento, do tipo assim, o cara tá lá fazendo um exercício e você diga, tá vendo o que você está fazendo agora? Há 2 semanas atrás você não conseguia. Isso é evolução. Então, assim, você tem que tangibilizar para ele, porque muitas vezes as coisas que parecem tão claras para você, que é profissional disso há muito tempo, para quem está fazendo não é. Então, Sim. se ele não perceber o ganho, ele não vai manter a disciplina. A tendência é que ele escape a essa disciplina para algo que o dê mais prazer, entende? É o poder do hábito, né? Quando o ratinho vai lá para tomar o choque, para conseguir pegar a comida, a recompensa dele é a comida. Eu acho que muitas vezes as Isso. pessoas confundem, pelo menos é o que eu tenho conversado com as meninas no geral, que é o maior público que eu atendo, aonde ela treina para ela poder ter a recompensa do pedaço do bolo. Sendo que, para mim, para a medicina chinesa, ela não pode comer o açúcar refinado. Eu mereço isso. Eu falei, bom, então se você merece, quem sabe você merece ler um bom livro. Como é que a gente começa a fazer a tua cabeça entender que ela pode ter satisfação sem ser no açúcar, né? Sem ser numa bebida, sem ser numa fuga que tira ela do eixo aonde eu preciso que ela esteja. Até onde ela está fugindo disso e a emoção faz com que, a partir do momento que ela consumiu o açúcar, ela fica feliz. A serotonina está a milhão, o chocolate e tudo mais, hormônio de felicidade instantâneo. Então, o trabalho em conjunto meu e do Tony é muito de tentar pegar o exercício físico como um pilar, porque eu preciso ter um corpo saudável. Então, a gente não está falando mais no emagrecimento, que é aquele para ser magra, que é aquele para ser super bumbum na nuca. A gente está falando de um propósito onde a pessoa consiga levantar sem dor, onde ela consiga sentar com uma lombar mais trabalhada, mais fortalecida, o abdômen como um core. Né? Então, isso veio muito ao encontro, e o nosso casamento é além do relacionamento, o nosso casamento ele é na profissão, porque a gente se complementa muito no momento aonde o cara começa a entender que quando ele não tá bem, não adianta ele querer fazer burpee. Ele precisa parar, que ele precisa se conectar com ele mesmo, que não é o burpee que vai fazer ele tirar o que está incomodando. Muitas vezes o Tony aplica técnicas diferentes para que ele tenha recompensa, não só no corpo, mas também na conversa. Quando o cara chega e o Tony fala assim, e aí, você comeu bem? Você se alimentou? Como é que foi teu sono? Você tomou água? O cara tem uma atenção, a menina tem uma atenção que ele não tem naturalmente numa academia, que ele entra, ele treina e ele vai embora. É um cuidado integrado que a gente está falando de corpo e mente. Então, esse pilar de disciplina, ainda assim, mesmo para nós, a gente se pega muitas vezes saindo um pouco da nossa disciplina, porque a gente, por natureza, gosta de fazer coisa errada, né? Claro. Embora você saiba que você tem que seguir aquilo para que você tenha, né? O Tony aprendeu comigo planilhas, planejamento. O Ale foi meu professor em planejamento estratégico. Tenho a honra de estar aqui com ele. Que maravilha. Então, como bons estrategistas que somos, né? O Tony teve que aprender também a como incorporar isso para a vida dele. Que no
de semana ele pode sim tomar o uísque que ele gosta. Pouco, mas não precisa tomar sexta, sábado e domingo. Mas o permitir, o caminho do meio no momento da disciplina, porque é o momento onde ele tem a recompensa do trabalho, do empenho, embora o trabalho e o empenho todo, é como você disse, a partir do momento que a gente acha o propósito, a gente se diverte. Quando eu descanso carregando pedra, né? Então eu descanso lendo, eu descanso fazendo um monte de coisa que normalmente as pessoas estão na série, estão dormindo, sei lá, fazendo o quê? E eu tô lendo, eu tô fazendo algumas coisas porque isso me nutre. E isso faz com que eu volte. Ontem a gente lendo, e o Tony, ele lê um pouquinho, ele vai pro telefone, ele escreve. Aí ele fala assim, como eu tenho insights enquanto eu tô lendo. E ele tava lendo um livro de fórmula de lançamento, que era um livro assim, totalmente fora da educação física, mas que quando ele tem, e aí ele não segue os concorrentes, né? Ele segue as pessoas que são diferentes, para falar assim, nossa, como é que eu posso aplicar isso na disciplina? Como é que eu posso aplicar isso nas formas que as pessoas têm de recompensas e gatilhos mentais? Acho que são duas coisas que entrou fortemente na nossa vida em como é que eu consigo te ajudar a você enganar o teu cérebro preguiçoso, né? A tua forma para que você saia e tenha a disciplina de acordar cedo para fazer yoga, de ter a disciplina para ir correr, de fazer isso um prazer e não só um af, Maria, eu vou. Parece que tá indo pra guerra o cara, né? Que vai pra academia. Ele vai já derrotado. Então eu ouço o Tony falando isso o tempo todo. Quando o cara vem com o ânimo melhor é porque ele entendeu aonde é o espaço disso e que não precisa ser o 80, porque o 80 ele não vai conseguir manter por muito tempo, né? É isso aí. Segundo pilar? Qual o próximo? Segundo pilar, alimentação. Então, assim, cada pilar, na verdade, nós vamos perceber que eles vão dando uma mãozinha para o outro, para formar esses 5 pilares. A gente vai conjugando eles. Então, esse pilar, o segundo pilar de alimentação, ele vai fazer parte dessa disciplina também. Equilibrada, que aí muda um pouquinho o nome, que é uma alimentação equilibrada, uma dieta equilibrada. Então, quem é que consegue fazer algo muito restrito por muito tempo? Agora, vamos imaginar ir para a vida inteira. Fica difícil? Né? Então, entra nessa disciplina que a gente estava falando aí. Essas dietas, nada contra, cada um tem uma linha de raciocínio, enfim. Só que, quando a gente faz algo muito restrito, a gente não consegue manter ele por muito tempo. Por isso que, nessa visão aí dos alunos, até minha mesmo, a gente chega num objetivo, um exemplo, que o objetivo seja emagrecer. A gente emagrece fazendo umas coisas muito restritas, só que depois a gente não vai conseguir sustentar por muito tempo. E aí tem esse efeito platô, né? E aí vai, e volta, e vai de novo. E aí eu vou me desanimando, não deu certo. E aí, como a gente estava falando sobre a disciplina, hoje nós não esperamos uma sexta-feira para ser feliz, né? Comer, né? Coisas diferentes. Sexta-feira, sextou, nossa, agora eu posso comer um lanche. Não. Ou beber uma bebida que a gente gosta também. Ontem nós comemoramos 2 anos juntos. Então, tomamos ali uma bebida alcoólica, mas tudo tranquilamente, sociavelmente. Não abusamos. E fazemos tudo que a gente tinha que fazer no nosso dia sem atrapalhar nada. Então, a gente trabalhou, inclusive, mas trabalhamos juntos, né? Então, é mais uma coisa que tem o estímulo de estar fazendo com quem você gosta. O Lucas estava por aqui também. O Fê participou por telefone, digamos assim, né? Como sempre. Mas é uma coisa que o tempo todo a gente busca. A Vanessa falou uma coisa que é muito, muito real. Ao invés de você dizer, ufa, terminei isso, você dizer, uau. Né? Uau, terminei esse livro, que bacana. Uau, terminei esse treino, que gostoso. Qual é o sentimento bom? A minha alimentação, ela foi para me nutrir. Não é a coisa mais deliciosa do mundo comer os vegetais, tudo que tem que comer. A gente sabe disso, quanto isso é dolorido para quem não desenvolveu o sabor, né? O conhecimento de como é que eu desenvolvo isso para o meu cérebro. E é muito engraçado que eu me lembro sempre
a ler sobre um negócio da alimentação, que o cérebro tem áreas, por exemplo, onde ele pede o crocante, onde ele pede o doce. Então, o crocante, quando ele pede, a pessoa vai para um salgadinho, vai para um Cheetos, né? Porque é o que vai dar a crocância, onde ela pode fazer, por exemplo, eu ganhei da Vanessa mesmo uma farofa de sementes torradas, maravilhosa, e isso quando eu coloco em cima da comida, ele me dá esse crocante que ele não é da batata frita, mas que eu tive que entender como é que o meu cérebro precisava, não da batata palha, e sim do crocante de uma semente que vai me fazer melhor, vai fazer meu estômago processar melhor, meu intestino funcionar melhor. E isso, olha que bacana, porque a gente é o hábito das 5 pessoas que convivem mais com a gente. A Vanessa é uma pessoa que convive muito com a gente, porque ela é minha paciente, ela é minha amiga, ela é mãe da Marisa Dora. Então, assim, é uma coisa que essas pessoas, elas te olham e falam assim, querida, olha só, eu te trouxe isso. E aí, ao invés de me trazerem salgadinhos, as pessoas me trazem o que vai me fazer bem. Né? Quando a gente pensa em comprar alguma coisa para nós, é uma coisa de é saudável para a nossa saúde, a gente quer viver muito, porque a gente ama muito a nossa vida. E aí entra, então, as escolhas alimentares que a gente está fazendo de acordo com a medicina chinesa. Eu preciso ter os 5 sabores sempre, né? Presente, que pode ser transmitido aí em termos de 5 cores, mas como é que eu tenho equilibrado isso para desenvolver a questão da percepção, mas as pessoas estão tão ocupadas correndo que elas não param para perceber como é que elas estão comendo, que horário elas estão comendo, e não é só o que ela come, é a forma que ela come também. Não adianta ela comer na frente da televisão, engolir uma comida e perguntar assim, ó, tinha cebola nessa comida? A pessoa me olha e fala assim, sei lá se tinha cebola. Então, a atenção plena que a gente começa a desenvolver e a estar presente, por exemplo, na alimentação, é um dos primeiros pilares da medicina chinesa, porque quando você está processando a tua comida, você processa o teu pensamento junto. Por isso que as pessoas estão sofrendo tanto de refluxo, tanto de uma intolerância a glúten, porque o corpo dela está inflamado. Ela não tem a oportunidade de perceber que o glúten está fazendo mal, que o leite está fazendo com que o intestino dela tenha mais mucosidade, e aí sim ela não fica bem, ela engorda, e ela tem um processo todo. Quando a gente traz a pessoa, eu digo para cima da montanha, onde ela olha de cima tudo que ela tem feito, e o pilar da alimentação é um essencial, porque a primeira fonte de energia depois da respiração, a primeira é a respiração, a segunda é a alimentação. Qual é o combustível que eu estou colocando no meu corpo? E aí o meu corpo responde com letargia depois do almoço, por exemplo, porque ele não consegue processar tudo que eu coloquei para dentro, né? Comer aquela feijoada e morro o resto do dia, porque eu comi demais, eu tomei cerveja junto, eu comi torresmo, mas eu comi couve junto, sabe? A pessoa pensa que a couve já vai equilibrar tudo que está acontecendo. E isso, para o corpo, são sinais de que ele precisa rever a questão da alimentação, tanto para a medicina chinesa quanto na base de alimentação dos 5 pilares, né? Para a neurociência, o assunto, quando a gente fala em nutrição, é sempre um assunto muito complexo, né? Porque as 3 principais funções do nosso cérebro é reprodução, energia, alimentação e fugir do perigo. Isso foi basicamente o que ele foi modelado para fazer durante 550 milhões de anos. Então, ou seja, energia é captar comida, é se alimentar. Então, ou seja, a gente vive numa era hoje de abundância, graças a Deus, né? Quase todas as pessoas têm abundância de comida. Então, ou seja, você está com fome, você abre a geladeira e você come o que você quiser, né? Você pode ir no supermercado, vai ali, enche um carrinho de compras e traz para sua casa o que você quiser. Então, para o nosso cérebro, ele está no melhor dos mundos. Ele foi construído num mundo ao qual não existia comida. Não existia comida. A comida era uma preocupação extremamente constante a todos os segundos da nossa vida. A gente estava todos os segundos da nossa vida procurando comida, sabe? É como se fosse sei lá, um animal selvagem que enquanto ele vive, ele busca comer e reproduzir. Assim nós éramos durante toda a nossa existência, até, vamos dizer, meados de 5 mil anos atrás, 6 mil anos atrás, quando a gente começou a dominar a agricultura, tá? Antes disso, a gente buscava incessantemente comida. E o nosso cérebro, ele continua o mesmo. A gente não evoluiu o nosso cérebro desde esse período.
A última evolução do nosso cérebro ela se deu há 80 mil anos atrás, ou seja, milhares e milhares de anos antes da agricultura. Então, ou seja, o nosso cérebro ainda busca incessantemente comida. Ele é extremamente preparado para consumo energético, ou seja, tudo que te traz mais energia. Pizza é uma beleza, sorvete é uma beleza para o meu cérebro, tudo que é calórico é uma beleza para o meu cérebro, tudo que tem açúcar é uma beleza para o meu cérebro. Nesse ponto é importante a gente separar cérebro de corpo. Tá? Eu sempre digo isso, chega no momento da minha aula que eu separo o cérebro do corpo. Por quê? Porque nem sempre o que é bom para o cérebro é bom para o corpo. O que é bom para o corpo? O que é bom para o corpo é aquilo que a gente planeja racionalmente. E é aí que a gente se divide dos outros animais. Porque nós temos, entre aspas, o livre-arbítrio para tomar conta da nossa própria vida. Ou seja, escolher o que eu quero comer, o que eu não quero comer hoje. Só que a tendência do meu cérebro é te fazer sofrer ou te deprimir caso você não escolha aquela comida que é mais calórica. Porque para ele você precisa ser gordinho, ou seja, nunca existiu, dificilmente você vai ver na história do mundo, até aí a Idade Média mais ou menos, pessoas gordinhas, era todo mundo muito magro. Por quê? Porque era difícil ter acesso à comida. Os gordinhos faziam parte da quê? Da realeza. Então aquelas fotos, os quadros, os reis, as rainhas eram todas gordinhas, né? Por quê? Porque é sinal de nobreza, porque é quem tinha acesso à comida. Então, ou seja, nós passamos a vida toda atrás de alimentação. Então, quando você diz para a pessoa que, primeiro, ela tem que fazer exercício, segundo, ela tem que cuidar da alimentação, terceiro, ela tem que parar de fumar, quarto, ela tem que caminhar mais e parar de mexer em eletrônico. Cara, é uma loucura, velho. O cérebro dela pira, entendeu? Então, ou seja, a gente costuma fazer isso na virada do ano novo, né? Ah, ano que vem eu vou parar com isso, eu vou começar isso, eu vou começar isso, e você não faz nada. Por quê? Porque você surta. E o cérebro de vocês realmente surta. Você não consegue fazer tudo junto. Então, para que isso aconteça, também tem que existir o propósito por trás, também tem que existir o ganho secundário por trás. Ou seja, você está vendo que você está melhorando isso, e por outro lado, como você está ficando mais bonito, como você está ficando mais bonita, o que seu marido disse, o que a sua esposa disse, tá entendendo? Você não sente que você consegue agora subir as escadas e não ofegar mais? Você consegue perceber que você foi lá na praça, jogou bola o dia inteiro com seu filho e você não ficou ofegante, você conseguiu acompanhar o seu filho? Ou seja, apresentar para ele outros momentos de felicidade que englobam aquela postura que ele está seguindo. Consequentemente, o cérebro consegue processar prazer na mudança de um hábito que não é biológico, entendeu? Não é natural. Então, nós procurarmos vegetais e frutas em vez de comer uma lasanha ou uma pizza, não é algo natural, é algo racional, mas que você aprende a gostar. Por quê? Porque você enxerga benefícios secundários por trás disso. Então é nós modelando a nossa estrutura cerebral para que ela nos acompanhe, para que ela pare de nos torturar. Então, para que você consiga fazer esse acompanhamento de dieta, ela não pode ser feita, na minha visão, com tudo junto ao mesmo tempo. Você tem que superar um passo, aí você parte para o outro passo, você parte para o outro passo. Mesmo que a crise explique que isso faz mal para aquilo, que isso faz mal para aquilo, que você sofre disso por causa disso, não interessa. O nosso cérebro não interessa informação. Para vocês terem uma ideia, foi feita uma pesquisa sobre a avaliação daquelas imagens que tem atrás da caixa de cigarro, sabe? Com aquelas pessoas doentes e tal. Aquilo não tem efeito sobre quem fuma. Aquilo tem efeito sobre quem não fuma. Sobre quem fuma, a pessoa olhava aquilo e dava mais vontade de fumar. Vocês acreditam nisso? Caramba. Por que isso? Porque o nosso cérebro não se interessa por informação. Ele não se interessa em saber se açúcar faz mal, contanto que o açúcar me dê prazer. Então eu tenho que substituir o prazer por uma funcionalidade que também me traga prazer. Então, para que vamos dizer assim, o plano se torne mais efetivo, o nosso cérebro ele trabalha com uma lógica, entendeu? Ele substitui um prazer pelo outro. Se você começar a me tirar prazer de tudo que eu tenho, a minha vida vai ser triste, eu vou perder a disciplina, eu vou desistir. É assim que funciona. A gente desiste das coisas ao qual a gente começa a perceber, não nós racionalmente, porque
Quando a gente desiste de alguma coisa, a gente se deprime, a gente se arrepende, exatamente por isso, porque a gente não queria ter feito, mas a gente acabou fazendo. Mas é o cérebro que abandona, porque ele diz, olha, eu estou consumindo muita energia para pouco benefício. Aí a Cris vai dizer, não, olha os benefícios que você teve, seu colesterol baixou, você está assim, você está assim, você tá... Mas por quê? Porque essa informação está na cabeça dela. Ela entende o processo, ela sabe o que está acontecendo. Mas se eu não visualizar isso de maneira tangível, a tendência do meu cérebro é abandonar. Tá entendendo? Então, essa é uma questão bem importante quando a gente fala. Quando a gente fala em nutrição, e eu já tive várias aulas com... dei aulas para nutricionistas em relação a isso, e elas me disseram exatamente isso, que é quase que um tratamento psicológico. A questão da dieta, por exemplo, né? da dieta de emagrecimento, né? Porque dieta em si, qualquer coisa que você come é uma dieta, né? Mas a dieta de emagrecimento é exatamente isso, é antinatural emagrecer. O seu cérebro ele entra em parafuso quando você está emagrecendo, entendeu? Então, o que é um plano para nós nem sempre é algo natural. E se a gente conseguir entender a natureza, por que a gente foi construído, a gente começa a incorporar nos planos esses elementos que são essenciais, para que a pessoa não desista. Porque a ideia pode ser boa, mas ela é muito funcional para você, por exemplo, que trabalha com isso e tem o metabolismo acelerado e faz exercício o dia todo, mas ela pode ser extremamente pesada para mim, que eu tenho uma outra profissão, que eu não tenho o teu conhecimento, entende? Então é bacana perceber isso, ó. Vamos agora para o segundo pilar, que é a dieta. Você vai enfrentar esse desafio que é do meu ramo, mas você vai enfrentar esses desafios mentais que você tem que superar. Como é que você supera um desafio mental que o seu cérebro te provocando para você desistir disso, entendeu? Então a gente tem que criar recursos, aí a gente vai ter que criar recursos e quase sempre esses recursos são personalizados para aquela pessoa. O que você tem a condição de me dar para que esse recurso a gente consiga minimizar e você consiga avançar, entendeu? Entendi. Olha, tem uma questão que, por exemplo, acho que um dos maiores vilões que eu percebo no consultório e conversando são os doces, né? Então, a compulsão pelo doce. Para a medicina chinesa, quando a gente tem excesso de pensamento, a cabeça que não para, ele debilita baço e pâncreas. Tá? Então, existe uma deficiência energética de baço e pâncreas. E ele se equilibra com o teor doce. Não é com açúcar, é com teor doce. Então, muitas vezes, por exemplo, sei lá, você dá bastante aula, depois do almoço, o pessoal volta e geralmente, quando dá 2, 3 horas da tarde, o pessoal começa a abrir os chocolates, abrir as coisas. Por quê? O meu processamento, né? O meu computadorzinho aqui começou a processar tanto que começou a comer mais ATP, a consumir mais energia, e isso faz com que o baço se debilite. Eu tenho que explicar um pouco para a paciente que o doce que ele está pedindo não é o doce de açúcar. O doce de açúcar ele é o mais rápido. Ele é a injeção que eu estou morrendo, ele vai lá e me dá um up. Quando eu tenho uma alimentação equilibrada desde a manhã, onde eu consumir coisas de teor doce, e aí entra, o frango tem teor doce, os tubérculos têm teor doce, né? Então, tem várias formas de eu estar antevendo com disciplina o que vai acontecer depois, para que a minha vontade de comer doce não precise da barra de chocolate. Eu não estou dizendo que não é para comer a barra de chocolate, mas eu não preciso comer a barra inteira de chocolate, né? Então, tem uma questão fisiológica e energética para a medicina chinesa e que é, na verdade, um dos maiores problemas que as pessoas relatam quanto à mente, né? E ao que não para, o pensamento e tudo mais, e ao corpo. Por outro lado, a gente nasce, a criança, ela tem muito mais papilas gustativas para o doce do que para qualquer outro tipo de sabor. Por quê? Porque o cérebro já é treinado para buscar a glicose o mais rápido que ela puder. Então, tudo que envolve o doce, tudo que envolve energia, tudo que envolve cargas que te deem gordura, que tu armazena gordura para um momento mais difícil da vida, que não tem a comida, por exemplo, o cérebro é impulsionado a isso, entende? Então, assim, o que eu entendo é que existe uma biologia por trás, uma fisiologia por trás, que nos modelou até aqui. Ou seja,
Cada vez que a gente rema contra essa fisiologia, a gente vai sofrer de alguma forma, sendo isso de uma maneira consciente ou seja de uma maneira inconsciente. Então, por exemplo, eu posso ter um vício, que é um hábito negativo, que me traz prejuízo, mas no fundo o meu cérebro está ganhando. O cérebro sempre ganha. A natureza, ela sempre ganha. Então, se você tem um vício, algo que te atrapalha hoje, o seu cérebro está ganhando com isso. Você diz, eu gostaria de parar de fumar. Quem está falando é a pessoa, não é o cérebro. O cérebro se abastece disso. O cérebro gosta disso. O cérebro libera dopamina. Ele tem prazer quando você fuma. Ninguém faz nada que não tenha prazer. Se não fosse assim, nós não existiríamos. A gente não reproduziria. Nós não sentiríamos prazer em fazer sexo, por exemplo. Porque se nós não sentíssemos prazer no sexo, não existia população. Porque teríamos que fazer algo obrigado, entende? Quer dizer, tudo o que a gente mais gosta de fazer não é porque você não tem disciplina ou porque você é preguiçoso. É porque pode ser natural. Pode ser algo que, se você for investigar a evolução humana, ela mostrou que é muito mais gostoso você guardar energia sendo preguiçosinho, vendo uma Netflix, do que você sair pra rua correr, treinar. Entende? Então, assim, a explicação ela pode estar na questão evolutiva e não no seu aprendizado natural. Você pode aprender coisas e alterar racionalmente os seus hábitos, mas muitas respostas estão nas questões evolutivas. Então, eu acredito na questão do açúcar refinado porque ele é industrializado. Tudo que é industrializado, ela veio depois da humanidade. Mas tudo que já tinha durante a evolução da humanidade, o nosso corpo veio com elementos que, 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 que absorvam isso, entende? Então, ou seja, é mais difícil você mudar um hábito. Para você ter uma ideia, quando a gente está comendo alguma coisa, nós temos dois tipos de hormônios que afetam a vontade de comer. Um chama-se grelina e o outro chama-se leptina. A grelina te dá vontade de comer. Quando você começa a sentir fome, é porque o seu cérebro começa a liberar grelina. Então, esse é o sinal de que você precisa se alimentar. A leptina é o sinal de que você já está satisfeito, tá? Então, teoricamente, você deveria comer um pouquinho de comida e o seu cérebro já envia a mensagem da leptina dizendo, ó, estamos legal, não precisamos mais, tá? O que o cérebro faz? Para você ter uma ideia, o que o cérebro faz? Ele não libera a leptina enquanto tem comida. Porque ele processa a seguinte informação: eu tenho que comer o máximo que eu posso agora, porque eu posso não ter a oportunidade de comer depois, porque era assim há 200 mil anos. Então ele demora mais tempo para liberar a leptina do que o normal. Então faz com que você coma mais do que você precisa. Se você comer um pouquinho, conversar, bater um papo, daqui a pouco perde a fome. Por quê? Porque dá tempo do cérebro enviar a leptina dizendo a mensagem: olha, já estamos satisfeitos. Então, para vocês verem como a natureza funciona, entendeu? Então, aquele exagero que a gente faz não é porque a gente precisa, é porque a gente tem prazer em comer. O cérebro vai te dando prazer e ele não libera a leptina porque é natural. Ele quer mesmo que você engorde, porque no momento de falta de comida, você já tem a reserva, entende? Eu falei sobre isso na live de segunda-feira, né? Porque, segundo a Ayurveda, você tem que comer durante o dia, que é quando a grelina está disponível. O ápice dela é ao meio-dia. E a leptina, ela começa a subir naturalmente no nosso corpo depois das 18 horas. Quando você está dormindo e, teoricamente, você não deve sentir fome enquanto você dorme. Você deve acordar com fome, sim, porque é sinal de que você não teve uma janta enorme. Quando você janta muito, você acorda sem fome. Então, é um processo da grelina e da leptina que quando a gente entende um pouco isso e você racionalmente traz para o teu cérebro, primeiro, em porções menores, acho que aí os nutricionistas entram muito bem nesse papo que, quanto de energia teu corpo realmente precisa? O meu corpo precisa tanto de proteína, tanto de carboidrato, tanto de fibra, e ele faz esse balanceamento como se você tivesse realmente um manual. A disciplina e o teu aumento de energia, digamos assim, que você tem com aquela porção menor, sabendo que você está saciada, eu acho que é um dos gatilhos que ajuda muito quando a gente está falando em nutrição, principalmente para o esporte, porque às vezes você precisa de mais, às vezes você precisa de menos, ou no booking ou no cutting, Claro, porque você tem claro, um propósito, você tem um projeto, que é o claro, projeto demais ou o projeto magro demais, enfim, independente qual claro. seja. Eu acho que são duas coisas que se casam, né?
em termos de Índia, China, neurociência, teorias de pilares, onde tudo a gente vê que está convergindo. Por isso que esse papo é tão gostoso e a gente consegue ficar por 3 dias, acho que aqui conversando. A gente já está 50 minutos conversando. Cada pilar daria para falar, né? Uma live por cada pilar. Não, isso com certeza, com certeza. Mas vamos lá, eu tenho tempo hoje bastante para conversar, vamos lá. Eu não sei se o Instagram vai permitir, se não permitir, a gente volta na sequência. Não, ele não corta mais, não corta mais. Então, ótimo. Terceiro pilar. Tá, só fechando então essa ideia, a Cris estava falando de um balanço energético. Então, de acordo com o seu objetivo, né, vamos dizer assim, o seu resultado, o seu propósito, tem que ter um nutricionista, um nutrólogo, ele que vai poder, um especialista, né? Ele que vai poder orientar, vai fazer uma avaliação para verificar qual que é o seu metabolismo basal, qual que é o seu gasto calórico, quais são as suas atividades, quantas vezes por semana você faz natação, você faz tênis. Então, ele vai calcular aí qual é esse gasto no exercício, da sua atividade, quanto tempo que você faz, e o seu metabolismo basal, que você precisa só para manter vital aí, funcionando os seus órgãos. Sim. Então, ele faz, de acordo com o seu objetivo, todo esse cálculo para ficar equilibrado para o seu objetivo. Porque, um exemplo, por emagrecimento, parece simples, né? E é simples também, na verdade. Por quê? Vamos imaginar uma balança. Você trabalhou o mês inteiro. Você ganha X. Se você gastar mais do que você ganha, vai ficar descompensado. É assim para o nosso metabolismo também. Então, essa questão de, depois das 18 horas, pode cortar, você não vai comer carboidrato. A caloria, ela é diária. Então, cada objetivo, fazendo essa avaliação, consegue identificar se você tem que ficar em déficit calórico, que é você ingerir menos do que você gasta, ou superávit. Você vai consumir mais do que você está gastando, para realmente chegar no seu objetivo aí. Então, o terceiro pilar. Que aí vem comigo para cima agora, hein? O terceiro pilar é o treinamento. E o que eu falo sempre no treinamento, que a gente tem que ter o quê? Consistência. Então, quem aqui já treinou, indiferente de qual modalidade, treinou mais de 3 meses com uma certa frequência, uma certa regularidade. Dá para contar nos dedos. Eu tenho filho, aconteceu isso. Então, várias coisas que acontecem. Mas quem que tem uma certa frequência? É muito difícil analisar isso. Então, às vezes a pessoa se frustra porque isso, ela tentou, mas ela tentou, mas não o ideal. Para ela poder sair aí do zero, né? De uma parte iniciante para o intermediário. Então, o que a gente tem que mostrar? Que você tem que seguir uma metodologia, um planejamento, para realmente, muitas pessoas, não sabem, elas treinam, eu vou treinar, mas não sabem para quê. Então fica difícil. Vou dar outro exemplo, hein? Emagrecimento. Aí se eu perguntar assim, eu quero... E aí, Ale, o que você quer? Qual é o seu objetivo? Tony, eu quero emagrecer. Você quer emagrecer? Mas quantos quilos? Vamos falar quilos, né? Quantos quilos você quer perder? Tony, não sei. Então qualquer coisa serve? 20 quilos é a mesma coisa que 15 quilos, que 10 quilos, 5 quilos e 3 quilos? Para a gente fazer o mesmo planejamento de treino? Não é a mesma coisa. Então a pessoa tem que saber o que ela quer de fato. Qual que é o seu propósito, o seu objetivo? Por que você quer treinar? Então ela tem que saber isso. E aí eu falo assim, Ale, que a gente tem que ter metas com clareza. Exatamente. Então vamos lá. Tony, eu quero emagrecer. Opa! Quantos quilos? Tony, eu preciso emagrecer 5 quilos. 5 quilos, ok. Aí a gente vai detalhando. Qual que é a sua rotina? Você trabalha trabalha muito tempo em pé, sentado, as patologias. Eu faço uma anamnese, né? Sim. Para identificar certinho. O seu tempo disponível também. As atividades que você gosta. Se você gosta de tênis, natação, enfim. E aí a gente vai traçando essas metas
Ah, Tony, eu gosto de treinar nesse momento aqui, vou ter que treinar em casa, né? Tá. Então você vai treinar, quero emagrecer. Ah, qual tipo de treinamento? Treinamento de alta intensidade. É comprovado, os estudos que falam isso. Não sou eu. Uhum. Estou seguindo uma metodologia que os estudos me mostram. Claro. Vai fazer com que eu chegue nesse meu objetivo de emagrecimento. Ah, tá. Então, você está me dizendo que eu não preciso treinar por horas e horas? Isso mesmo. Nossa, que demais. Que beleza. Você pode treinar aí, ó, de 10 minutos, 15 minutos, 20, no máximo 30 minutos. E não precisa treinar todos os dias. Nossa, estou gostando desse negócio aí. Você começa a mostrar para o cérebro que é possível, né? Que o negócio realmente não é tão sacrificoso, não é tão dolorido. Não é tão dolorido. E Não, aí, a gente vai traçando essas metas. Aí a gente vai usando alguns gatilhos mentais para estar auxiliando os alunos. Então, olha, você vai treinar segunda, quarta e sexta. Tá. Das 20 às 20h30. Então, você já vai acertar sua roupa, deixar sua roupa, os gatilhos mentais aí. Vai deixar sua roupa preparada já, a sua garrafinha de água, vai deixar no jeito. O que mais você precisa? Ah, é um treinamento de alta intensidade funcional com o peso corporal? Então acerta o lugar que você vai fazer. É na sala? Já acerta o lugar. É na cozinha, é no seu quarto, é no quintal. Já deixa programado o lugar que você vai treinar. E pronto, já deixou engatilhado. E aí sim, a gente vai traçar, fazer uma periodização, que muitas pessoas não fazem ali. Elas acabam treinando sem saber o que quer e de repente vai desanimar mesmo. Então, uma periodização é saber, através de uma avaliação física, que pode ser de forma digital hoje. Eu tenho eu faço com os alunos aí uma avaliação física digital da Marinha Americana. E olha só, ela é bem próxima de uma avaliação que a gente pode fazer presencialmente. Então é bem bacana. E é uma forma da gente avaliar e ver a real necessidade desse aluno também. Os parâmetros, né? Para eu poder comparar tanto antes e depois e como ele está, né? Que é o principal. Quem é essa pessoa que eu estou atendendo? O que ele precisa de fato? E aí o primeiro passo é essa avaliação física. Ele me faz essa avaliação, a gente faz essa avaliação física. E aí sim, eu vou avaliando qual nível de complexidade ele está no momento. Se ele é iniciante, intermediário, avançado. E aí sim, eu vou montando treinos, tanto entre tempo de estímulo e tempo de recuperação necessária, quanto de grau de complexidade também, em nível de exercício. Qual nível? Se é um exercício mais básico, intermediário ou mais complexo. Então, para a pessoa não desanimar, porque senão ela olha o exercício assim, vamos supor, eu fazendo tal exercício em um nível mais avançado, e ela vai olhar assim e vai falar assim, nossa, eu não consigo, o exercício físico não é para mim. Mas ela está vendo coisas que não está no nível dela. Então a gente vem, busca ela que, olha, você está nesse nível aqui. Quem é iniciante? Ela nem sabe qual nível que ela está. Iniciante, para esse tipo de exercício físico, de treinamento de alta intensidade, com o peso corporal, iniciantes são as pessoas que estavam paradas e estão treinando até 3 meses. Então a gente, ó, você está nessa fase aqui. Você tem que fazer esses exercícios aqui, ó, para você poder sair do ponto A para o B. Você tem que dar o primeiro passo. Não pense lá na frente. Pensa aqui, ó, no aqui e agora. Vamos voltar. Vamos pensar no aqui e agora? Então faça durante 4 semanas esse treino aqui, ó. E aí vamos deixar esse treino, Ale, mais dinâmico. Como que a gente pode deixar esse treino mais dinâmico, mais divertido, para a pessoa também não enjoar? Eu me lembrei de 2 situações, né? Primeiro, quando os alunos chegam e ele passou a programação, quer fazer, ele fala assim, ah, esse exercício não. Ah, eu quero fazer outro, né? O especialista chegou e o cara fala assim, ah, sei não quero. É o cérebro já tentando, acho que fugir eu chamo porque acho que o máximo da complexidade para mim é o burpee. Então, assim, fugindo dele, né? Do quanto eu posso, do gasto muito calórico que eu vou ter. E um segundo foi quando a gente fala de necessidade. Quando eu fui para a China, eu falei assim, Tony, eu preciso fortalecer
meu cardio, eu preciso fortalecer perna porque eu quero fazer duas coisas. Uma caminhada na Muralha da China, que é grande, e uma outra subida de escada, que é 1h30 de escada. E aí eu falei para ele, tenho tanto tempo para fazer. Eu conheci ele praticamente, acho que menos de 2 meses antes de ir para a China. Eu falei, você tem um trabalho. Eu tinha um objetivo específico. A gente ia para a academia do prédio, a gente treinava junto, ele me dava os treinamentos, quando ele não podia estar junto, eu fazia o treinamento. E quando eu cheguei em cima, né, da montanha lá que eu queria, que era 1h30 de escada, e no meio dele eu parava e falava assim, nossa, eu não vou conseguir. Eu escutava meu coração na minha cabeça, né? Eu falei, cara, eu lembrava assim, não, mas eu me preparei. Não, mas eu fiz o que precisava ser feito. Não, eu vou conseguir. E eu sozinha continuei. Quando cheguei em cima, a questão do venci, né? Venci o meu corpo, porque era uma coisa que não é normal subir 1h30 de escada, mas eu parava, eu olhava para lá e falava, leva água, leva uma banana, leva alguma coisa, no meio do caminho eu parava, fazia. Ele foi me ensinando como é que eu poderia vencer um objetivo, uma dificuldade para um objetivo maior, que era chegar no topo dessa montanha e ficar lá por 15 minutos meditando e encontrando o que eu vim buscar. Só um exemplo do propósito, né? Quando a gente tem um propósito específico muito claro, você não pensa na dor, você pensa em chegar lá em cima da montanha e respirar lá em cima, né? E eu digo assim sempre, nesse pilar do treinamento, para não pensar na dor do momento e pensar um exemplo da atividade física que a gente está falando. Então, quais benefícios os exercícios físicos vão me proporcionar? Quais exercícios? O que eles vão me trazer? Então, além da estética, se for estética, tá tudo bem também. Desde que você tenha clareza. Sim, a clareza. Mas, poxa, o exercício físico vai me trazer uma melhor qualidade de sono, uma melhor, um bem-estar físico e mental. Ele vai me proporcionar energia. Então, isso que a gente tem que pensar, e não pensar no momento. E a gente deixa de forma mais divertida, sabendo, lógico, uma base científica, mais divertida, dinâmica, com variações dentro desse treinamento, mas sabendo o que a gente quer, para a gente não desanimar. Uma coisa importante de a gente perceber quando a gente fala em exercício físico, de qualquer natureza, é que o exercício físico para o nosso corpo, para o nosso cérebro, é um dispêndio de energia. Entendeu? É assim, você está despendendo energia sem propósito. É isso que o cérebro está dizendo. Em toda a história em toda a história humana, por exemplo, a gente não vê, até mesmo a Idade Média, a gente não vê, por exemplo, um castelo que tem uma sala de ginástica no castelo. A gente nunca ouviu falar nisso. Né? Por quê? Porque sempre que a gente precisou despender energia, era por algum propósito. A gente não vê na natureza animal nenhum, a gente não vê leão fazendo Cooper. Não vê, não existe isso. Por quê? Porque ele só levanta da árvore, ele está na sombrinha da árvore, quando ele tem que resolver um problema, ou quando ele vai reproduzir. E é para isso que ele gasta energia. Então, a leoa que caça, e quando ele tem uma treta lá, ele levanta e vai lá para resolver o problema. Porque se não tem a treta, ele também chega depois que a leoa já caçou. Porque ele não gasta energia à toa. Porque ele precisa ter toda a energia dele possível para quando acontecer o problema ou quando as fêmeas entram no cio. Aí ele age. Então ele gasta a energia dele. O ser humano não. O ser humano é o único animal que contrapõe a natureza. Ou seja, nós racionalmente sabemos que essa energia que a gente está despendendo, ela não vai nos fazer falta. E, consequentemente, a gente pode gastar ela fazendo um exercício físico. Só que o nosso cérebro ainda não entendeu isso. Para o nosso cérebro, a gente está fazendo algo de maluco. Ele diz, cara, esse corpo entrou em colapso, está acontecendo alguma coisa. Esse cara saiu correndo sem motivo. Esse cara não tem propósito para correr. Ele está aí gastando uma energia numa academia, fazendo força. Para quê? Se não é para caçar, não é para reproduzir, é para quê? Então, ou seja, nós que temos que dar os motivos para o nosso cérebro, o porquê a gente está fazendo aquilo. Então, por exemplo, eu quando vou para academia, inclusive agora nessa pandemia toda eu acabei parando a academia, porque não tinha nem como entrar na academia, não tinha nem como fazer exercício. E aí, eu tenho até alguns amigos aqui que são personal também, que eles me disseram assim, não, Alexandre, eu faço contigo, eu vou aí. E eu disse, mas assim, eu não consigo trabalhar com personal porque eu não consigo trabalhar com aquela pessoa que fica dizendo assim, vamos lá, agora sim, eu vou te ensinar.
A academia, para mim, tem outro propósito. Quando eu vou para academia, que eu estou fazendo meu aparelho, eu estou ouvindo uma música muito alta, eu estou organizando o meu dia, eu estou botando as minhas ideias em dia, eu estou fazendo um defrag na minha cabeça, sabe? Eu estou planejando a minha semana, aquele projeto que eu fiquei de dar retorno. Então, eu tenho insights na academia. Então, às vezes eu vejo um amigo na academia, ele, ai, vamos treinar junto, e eu, puta merda, cara, não quero treinar junto, porque eu gosto de fazer sozinho, porque é o momento que eu medito, entendeu? Ao mesmo tempo que eu faço força. Então eu tô fazendo aquela força, eu tô suando, e aquilo tá me gerando uma carga de adrenalina, que o ganho secundário meu, que é o meu plano, o meu planejamento, ele se torna o primário. Então, assim, eu ganho uma melhor estrutura corporal, um reforço corporal, obviamente, porque eu estou na academia, mas o meu propósito não é esse. O meu propósito é organizar o meu dia. Então, ou seja, eu ganho elementos secundários que eu coloquei na minha cabeça para que eu faça uma atividade física e crie um hábito positivo para mim. Então, o que a gente tem que perceber, como você disse agora, poxa, quando você faz atividade física, você vai ter mais. Você vai conseguir respirar melhor, você vai conseguir fazer coisas que não fazia, você vai ter hábitos mais saudáveis. Mas a pessoa não consegue perceber isso, porque isso está na cabeça de quem é o profissional do negócio. Você sabe o que vai acontecer com ele muito antes de ele ter essa consciência. É que nem eu quando entro numa aula, eu começo a fazer um exercício, eu já sei o que as pessoas vão perceber, o que elas vão perguntar, as dúvidas que elas vão ter. Porque a gente já fez aquilo tantas vezes, que eu já sei o que vai acontecer, mas eu deixo que elas descubram. Mas se elas perguntarem, eu vou dizer assim, ó, confia em mim, você vai achar incrível o que vai acontecer no final. E é o que acontece, entende? Então, ou seja, quando a gente adianta futuros que não fazem parte do modelo mental, a gente tende a desistir também. É a mesma coisa que eu disser para você assim, eu entro agora, vou dar uma palestra para criança na escola. E eu vou dizer, crianças, vocês têm que aprender a fórmula de Bhaskara, porque quando vocês forem engenheiro e vocês estiverem construindo aquela ponte, vai fazer falta. Gente, eles não sabem o que é engenheiro, eles mal sabem como constrói uma ponte, eles não sabem, eles só sabem que eles sofrem com a fórmula de Bhaskara, tá entendendo? Ou seja, eu, na minha cabeça, estou passando para eles um modelo mental de um futuro que não existe. Então, eles não conseguem compreender aquilo. Então, o que a gente tem que fazer é trabalhar com modelos mentais que já existem naquela pessoa. Então, por exemplo, você tem um aluno que treina com você. Daqui a pouco vai numa foto dele do Instagram e diz assim, ó, olha aí, que perna ficou nessa foto, hein? Aí o cara, nossa, é verdade. Poxa, gostei, ó, o músculo aparecendo. Pô, tá ficando bonito, hein? Entendeu? Pô, que roupa bacana. Essa roupa não te servia, hein? Quer dizer, coisas que estão dentro do modelo mental dele, entendeu? Coisas que eles conseguem se auto-reconhecer. Ou seja, o princípio de você fazer algo antinatural é que você tenha a consciência de que aquilo é funcional. Entendeu? Então, o exercício físico, ele não é algo natural, ele não é algo que você vá fazer. Claro, tem muita gente que faz porque gosta, porque curte. Eu acho que o teu caso é um caso que você faz porque você gosta, você se sente bem. E a gente acaba se sentindo bem depois que você vê o benefício. Tanto é que um dia inteiro de treinamento é muito menos desgastante do que um dia inteiro de estudo. O cérebro, no estudo, consome mais energia do que o treinamento, porque o treinamento libera noradrenalina, libera serotonina, libera ocitocina, libera dopamina. O estudo não libera esses hormônios de prazer. O estudo, no máximo, vai te liberar dopamina, que é o prazer que você tem em aprender algo, o que é mais difícil de reconhecer que na academia. Na academia você tem esse resgate consciente muito mais acelerado do que o estudo. Então, quer dizer, você tem que... Tem a questão do prazer de estudar, né, Ale? De aprender, né? As pessoas, tem gente que não gosta de aprender, então por mais que eu libere a dopamina, ele não reconhece aquilo como uma recompensa. Tá bom, mas entendi, vou fazer a prova melhor. A hora que ele faz a prova, ou que ele estuda, enfim, que ele fala sobre o assunto com propriedade, ele sente o prazer por ter estudado, e aí sim se instala um hábito de que assim, eu consigo conversar melhor se eu estudar mais. Mas que na hora, quem não gosta de estudar, não percebe esse prazer da dopamina, tipo, quando eu tô
sei lá, o intervalo que eu tenho no meu consultório, que eu paro, eu faço meu café, eu pego meu livro e eu começo a ler, ele é um momento de êxtase para mim. Eu tô com a minha música, com o meu café, com o meu livro em silêncio, lendo e me dedicando àquilo. Então, isso sim, para mim, os gatilhos se instalam. Mas foi um hábito que eu tive que começar a cultivar desde muito cedo, porque eu vi que era bacana, porque eu vi que era um meio de eu alcançar uma coisa que eu não conseguiria sem o estudo. E acho que o aprender é uma coisa que quando a gente percebe na vida que aprender é não envelhecer, é crescer o tempo todo e tudo mais, isso sim é a recompensa, porque cada coisa nova que você aprende, você desenvolve, né? Você cresce um pouquinho mais. E as pessoas, eu atendo muitas senhoras, tem senhoras que chegam lá na menopausa e que estão num ciclo que eu chamo de morte, né? Porque a menopausa ela é um indício de que você não está mais reprodutiva. Se você não está mais reprodutiva, você perdeu um pouco do sentido e ela entra com os sintomas da menopausa e do climatério como um todo, porque ela entende que ela já cumpriu o propósito fisiologicamente. Claro, Assim claro. consegue desenvolver o propósito, o seu Ikigai, a sua questão emocional mais estruturada, que tem os propósitos mais claros, que gostam de aprender, os sintomas da menopausa caem drasticamente. Então, Não, elas pegam outro tipo de questões, né? Mas a questão da sofrência mesmo, porque eu tô morrendo, tá tudo bem, é um processo natural de morte, mas eles natural. Natural. Não, e é por isso que vocês estavam falando dos gatilhos mentais. Eu substituiria o termo por apoios, por bengalas emocionais. O gatilho mental ele é mais utilizado no marketing. A bengala emocional ela cai mais dentro desse assunto aí. Porque, por exemplo, vou te dar um exemplo, tá? Eu tive um aluno que me disse assim: ah, professora, minha mãe comprou uma garrafa de água que no fundo tinha um ímã, e aí era vendido para ela como algo que magnetizava a água, que não sei o que não sei o que. Eu fui procurar evidências disso, eu não achei em lugar nenhum. E eu estou tentando convencer ela que isso não funciona. Mas ela não para, ela fica tomando água o dia inteiro naquilo e ela não acredita em mim. E eu disse para ele, cara, calma. Ela não está tomando água o dia inteiro? Sim. Então tá bom. Então, assim, deixa ela acreditar nisso, entende? Então, ou seja, isso é uma bengala emocional que faz com que ela beba mais água. Se você desconstrói essa ideia, ela vai começar a tomar refrigerante de novo. Então, se ela acredita que aquilo é funcional e ela adquire um hábito saudável, beleza. Então, isso é um apoio emocional. Ou seja, quando você diz para o seu aluno, vamos deixar um dia antes do ambiente preparado, o que você está falando? Você está dizendo para o cérebro dele que você está dizendo assim, cérebro, você já despendeu energia, você já preparou o ambiente, agora faz. Entendeu o que você está dizendo? Isso é uma bengala emocional, do que o cara ter que encontrar recursos para escapar. Porque a primeira coisa que o cérebro faz quando ele vai entrar numa atividade física, quando ele vai despender energia à toa, é buscar recursos para não fazer. Então, quando você estimula ele mostrando que, olha, você já fez isso, agora vamos. Então, assim, você tem que conversar com o cérebro do cara, não com ele conscientemente. O aluno avançado já entendeu isso, porque ele já tem os propósitos, os benefícios e ele já curte o momento. O cara que está iniciando, ele tem que ser levado através dessas bengalas emocionais, entendeu? Então, vamos deixar tudo certinho. Então, assim, se tu vê que esse exercício é muito para ele, passa um exercício que é mais leve, por quê? Porque ele tem que vencer. Ele tem que conseguir fazer o exercício para pegar a autoestima e para perder o medo. Ou seja, eu consigo fazer, agora vamos para o próximo. Se você atolar nele o exercício pior, que ele não consiga, ele vai frustrar e o cérebro vai escapar. O cérebro vai estar sempre tentando escapar, né? Então essa é uma sacada bem interessante. Tentar falar com o cérebro do cara. Eu acho bem bacana isso, por isso que tem que respeitar essa periodização. Sim. E o grau de complexidade de cada um para não frustrar. Sim. E aí ele tem que ter base, assim como para construir uma obra, uma casa. Você não vai começar Claro. pelo terreno. Tem uma Claro. base. E é a mesma forma. E aí é gostoso você mostrar para ele um exemplo da flexão de cotovelo. Ele começa o iniciante, vamos supor que o iniciante comece com o apoio dos joelhos no solo. Uma forma mais básica, Claro. Ele não consegue ainda ter resistência e força, ele não consegue descer muito, aumentar a amplitude do movimento.
para encostar o tronco dele, o peitoral no solo. E aí vai, visualiza que você vai conseguir, tal, tal, tal. E depois, quando ele consegue, aumentando aos pouquinhos, tendo essa consistência, Claro. melhorando a amplitude do movimento, porque ele vai ganhando resistência, força. Aí ele consegue tirar os joelhos do solo, ele vai fazendo sem os joelhos. Então é gostoso você, é prazeroso você mostrar para ele, olha só a sua evolução. Você lembra lá quando você começou? Então é bem interessante. E que Não, eu falo, e tem que e ter. outra coisa legal, que agora você me deu o gancho, cara, é assim, você tem que se adiantar à notícia negativa que ele vai ter, entendeu? Você não pode deixar ele ter surpresa negativa, do tipo assim, tá vendo esse exercício que você fez hoje? Daqui a 2 dias você vai ter dificuldade de mexer o braço porque vai doer o ombro. Aí ele vai. Mas se doer o ombro é porque funcionou, entendeu? Por quê? Porque ele não pode descobrir depois que doeu o ombro, porque ele vai te culpar. Poxa, o Tony, cada vez que eu treino com o Tony, eu fico todo dolorido. Mas se você adiantar essa notícia para ele, ele vai dizer: ah, fiquei dolorido. Opa, tá bom, entendeu? Sim. Ele me avisou. E é engraçado isso que você está falando, Ale, porque é o seguinte, eu costumo falar que a grande maioria dos alunos, eles pensam assim, que o meu corpo tem que ter dor se o treino for bom. Tanto no momento do treino, eu estou fazendo o treino na parte tensional, ali, eu tenho que fazer esse mesmo exemplo da flexão de cotovelo, e na hora nossa, tem que trincar, arder, queimar, porque senão não foi bom. E depois de 24 horas ou 48 horas, minha musculatura tem que sentir, tá dolorida para ter resultado, senão o treino não foi bom. E aí, os estudos mostram também, a gente vai mostrando para eles o seguinte, olha só, vai passando algumas semanas, você vai ficar dolorido, porque faz parte, você estava parado, nesse caso, Claro. e aí faz parte, está movimentando o seu corpo, Não, o músculo rasga, né? as fibras musculares, actina, miocínio, estão trabalhando, fazendo microfilamentos contráteis, e aí é normal você sentir essa dorzinha, porém, os resultados, na verdade, vão aparecer quando, de acordo com algumas semanas, essa dor vai diminuindo, e quando essa dor diminuir, passando algumas semanas, 8 semanas para mais, aí sim que você vai ter resultados. E aí o que a gente faz? Na periodização, troca o treino. Por isso que a gente troca o treino para dar estímulos diferentes. E ele volta a sentir a dorzinha de novo. E aí vai diminuindo, troca o treino. Só que nesse momento já deu alta, né? Ele já colocou isso e ele já consegue enxergar. Se ele passou de 8 semanas, é que realmente ele consegue instituir isso e ver um ganho. Embora dolorido, ele consiga ter a recompensa que a gente tanto fala, né? O hábito ele se constrói, ele é particular de cada pessoa, tá? Não existe algo que diga assim, 21 dias depois você cria o hábito. Não existe isso, é particular de cada pessoa. O hábito se constrói por 2 motivos principais. Quando você começa a ter prazer naquilo e buscar fazer aquilo por prazer, ou quando você não sente nada quando faz aquilo. Tá entendendo? Então, quando um hábito ele não se constrói quando você tiver que raciocinar ou racionalizar para ter que fazer aquilo. Ou seja, eu estou treinando porque eu estou pensando naquele objetivo. Eu estou treinando para pensando no verão. Eu estou treinando. Não, quando você começa a treinar porque aquilo faz parte da sua vida, isso já é um hábito. Ou quando você começa a sentir prazer em treinar, tipo assim, ó, eu treino. Que alívio, terminou o treino. Cara, eu me sinto um vencedor. Ou eu, consegui fazer aquilo que eu não estava conseguindo. Ou a dona adrenalina baixou, que eu tô me sentindo relaxado, ou eu estou produzindo mais no trabalho, ou eu sinto que a minha vida está melhor. Isso é o desenvolvimento de um hábito. Então, o prazer não é necessariamente um ponto. Ele pode ser vários benefícios que você enxerga depois que você executa aquele ponto vamos dizer, aquele evento, entendeu? Que você faz aquele evento, tá? Sim. Muito bem. Quarto pilar, sono. O sono. Então, as pessoas têm que entender, na verdade, que o descanso é necessário. Como eu falei, que os estudos mostram que não precisa treinar todos os dias, e também a quantidade de horas, né? Não precisa passar horas e horas treinando, e sim ter metas com clareza e uma metodologia adequada, indiferente se é hipertrofia ou emagrecimento. Tem que ter um propósito, mesmo se não é estética. Eu quero
indiferente, né? O que você quer, mais energia, enfim. E o sono, ele faz parte do descanso desse processo também, né? A homeostase, né? Para a gente ter o corpo em equilíbrio, quando a gente está realmente o corpo totalmente relaxado. Não é a homeostase quando o equilíbrio, quando eu acabei de deitar, eu tomei meu banho, eu estou deitado, eu estou em equilíbrio. Não. Não, É não, quando não. o seu corpo está num estado REM, ele está em equilíbrio totalmente. Aí sim, quando você fez todos esses pilares de alimentação, você treinou, e aí sim ele vai contribuir toda essa parte metabólica aí para o seu objetivo também. E aí o sono, quando eu falo assim, ó, qual é a sua qualidade de sono? De 0 a 10. Só que quando eu falo qualidade de sono, isso depende de pessoa para pessoa. Tem Sim. pessoas que podem aí dormir 4, 5 horas e ela acorda bem, ela acorda para cima. E tem gente que pode dormir aí 10 horas e, nossa, né, não estou legal ainda. Enfim, 8 horas, 10 horas. Isso depende de pessoa para pessoa. Essa qualidade. Ah, quantas horas você dormiu? Ah, eu dormi 8 horas. Então você dormiu bem? Às vezes não, né? Se tiver luz acesa, barulho, enfim. Então, quando eu falo Sim. qualidade de sono, é, Tô com a uma gente obra do ter. lado aqui no meu apartamento que tá fazendo uns trrr. Que horror. Então, Mas faz. pode variar de pessoa para pessoa, essa qualidade do sono. Mas a gente tem que saber que ela é interessante para que no outro dia, como que você acorda? Você acorda com energia, porque ela está ligada também à sua qualidade do sono. Se você acorda, imagina a bateria do celular, né? Imagina que você acabou de acordar e a bateria do seu celular, que é o seu corpo aí, está apitando, está no vermelho ali, você vai ter que colocar para carregar. Só que você tem o seu dia inteiro ainda pela frente. Como é que a gente vai fazer? A gente não vai conseguir render, né, em tudo que a gente poderia render. E hoje em dia muitas pessoas dizem assim, não, eu sou noturno. Eu funciono de noite, não, durante o dia não. E quando você começa a entender o padrão de que ele foi enganando o corpo dele e a melatonina, quanto mais tarde ela começa a ser produzida, ela tem o ciclo dela das 8 horas. Então ele vai acordar sonolento, ele não consegue fazer as atividades que ele tem que fazer, ele não criou um ritual nem da noite nem da manhã. E com isso, os horários onde para a medicina chinesa deveria ter, então das 11 a 1 da manhã é onde acontece o nosso realinhamento, digamos assim. É onde o triplo reaquecedor vem no tronco e circula essa energia quente e fria, fazendo a bolinha do yin e do yang funcionar. O que é quente, esfria, o que está muito frio e o que é frio, esquenta. Isso vai fazendo com que eu tenha o realinhamento do tronco, basicamente. Da 1 às 3 da manhã é o horário do fígado, é o horário onde o processamento, a desintoxicação acontece, a liberação das raivas. Quando eu estou em desequilíbrio, eu acordo entre 1 e 3 da manhã, porque eu tenho irritação, tenho raiva, tenho frustração dentro de mim. Muitas das pessoas que eu converso estão indo dormir a 1 hora. O horário onde eu devia estar com o principal órgão que se abre, que é os olhos, do fígado em descanso, ele está vendo Netflix, ele está vendo o celular, ele está lendo, ele está fazendo qualquer coisa menos já preparado para iniciar um novo ciclo. Quando ele acorda de manhã cedo, ele acorda com a sensação de que eu tô grog, eu tô perdido ainda, nossa, eu demoro para acordar de manhã, eu não consigo tomar meu café da manhã, ainda me alimento bem, então chegou na hora do almoço, eu tô morrendo de fome, eu como aquele monte de comida, depois do almoço eu tenho muito sono. Então é um ciclo que muitas pessoas vão se ver no que eu tô falando, porque ele não respeita o ciclo circadiano dele, né? A questão das 24 horas do corpo dele, como é que funciona. Eu não estou dizendo que todo mundo deva treinar de manhã. Tem gente que treina melhor à noite e que rende melhor à noite. Mas ele pode trabalhar durante muitas horas se ele tiver o horário de descanso apropriado. Ele pode treinar à noite se depois ele tiver um ritual de desaceleramento para que acordar de manhã não seja uma dor. Então, é o entendimento disso, como é que funciona, mas eu tenho como especialista que dizer que os horários que a gente tem que estar na cama são 22 horas, né? O sono para o nosso cérebro ele é imprescindível, né? Ele é a parte do teu dia ao qual ele faz a manutenção dos teus neurônios.
Então, ou seja, tem alguns estudos que demonstram que, inclusive, os nossos neurônios eles diminuem de tamanho para que consiga haver essa limpeza neural, né? E com isso você consiga estar com eles mais ativos. Ou seja, a gente faz, inclusive, um processo que chama-se de reaprendizagem, que é o esquecimento de elementos que não são importantes para a gente, né? O que a gente pensa que a gente foi feito para lembrar de coisas, a gente foi feito para esquecer de coisas. Então, o nosso cérebro, na noite, ele tira fora aquilo que não é necessário para reforçar as conexões neurais que você precisa manter para os seus objetivos. Então, isso é uma função importante do sono. A outra função importante do sono é regular os elementos emocionais do nosso corpo. Você percebe que quando você dorme mal, você fica mais irritado, você fica com a sua, né, com a sua relação emocional mais desequilibrada também. Por quê? Porque uma noite de sono mal dormida, ela desestabiliza uma região do nosso cérebro chamada amígdala cerebral, que é responsável por movimentos, por comportamentos de luta ou fuga. Ou seja, você fica menos tolerante quando você dorme mal. Outra questão importante em relação ao sono é o uso dos eletrônicos e da luz artificial. Então, como o nosso cérebro parou há 200 mil anos atrás, quando não existia eletricidade, a luz artificial ela atrapalha muito a nossa pineal que promove a melatonina, né? Melatonina, né? É isso. É. E dá problema de você pegar no sono. Né? Então, fora todas as preocupações que você tem durante o seu dia, o plano que você tem. Há 200 mil anos atrás, nós tínhamos pouquíssimos planos de vida. Nós vivíamos, no máximo, até os 20 anos de idade. Então, quer dizer, com 18 anos de idade, você já era velho. Então, quer dizer, você já viveu tudo que tinha para viver. Hoje, não. A gente tem planos para quando eu tiver 80 anos de idade. Então, tudo isso fica na nossa cabeça, que gera ansiedade e que gera o de-estresse, né? Que é aquele estresse que é prejudicial. Então, também prejudica o nosso sono. Então, quer dizer, o sono da grande maioria das pessoas já é naturalmente prejudicado por todas as inconstâncias do meio. E acaba prejudicando o seu dia, a sua performance do outro dia. Eu, por exemplo, a minha performance de manhã ela é pior do que a minha performance de tarde. Então, eu uso de manhã para treinar. Daí eu vou para academia, eu recupero a energia na academia. Então, meio que eu acordo o corpo para depois estar mais ativo. Então, ou seja, é uma questão de se conhecer mesmo, né? Então, assim, quanto que né, a gente tem os próprios cronotipos que mostram que pessoas que são mais produtivas em determinados horários. Mas o importante é ter horas suficientes de sono saudável. Não é aquilo, eu fui dormir às 10 e acordei às 8. Não, ir dormir às 10 não quer dizer que você dorme às 10. Você pode dormir às 2 da manhã. E aí outro dia você dormiu 6 horas por dia, que não dá tempo de você fazer a faxina cerebral. Ou seja, biologicamente você não construiu uma relação saudável com você mesmo o outro dia. Então, assim, não é nenhuma questão de foi suficiente ou não. Não é suficiente. Não é. É a mesma coisa que aquele cara que diz que eu posso beber e dirigir que não me acontece nada. Eu posso falar no celular e dirigir que não acontece nada. Acontece, só que você não percebe. Entende? Então, assim, se você está atrás de alguém no trânsito que o cara está falando no celular e dirigindo ao mesmo tempo, para ele tá tudo certo. Mas você percebe exatamente os déficits de atenção dele que ele tem. Então, ou seja, nós não somos preparados para não ter pelo menos essas 8 horas de descanso saudável, sabe? E o grande problema hoje da população em geral é uma noite de sono detonada, é uma noite de sono que não é saudável, né? E isso acontece com todo mundo, porque nós temos conta para pagar, nós temos trabalho para fazer, nós temos projetos para entregar. E isso tudo fica na nossa mente durante o nosso sono, né? E atrapalha, obviamente, o nosso sono. Mas é imprescindível para qualquer tipo de performance que você vai ter, né? Desde um atleta até alguém que tem a sua, vamos dizer assim, a sua rotina profissional normal de escritório, por exemplo, né? Então o sono realmente é mesmo um dos pilares e deve ser muito preservado e é muito pouco valorizado, sabe? Eu percebo que é muito pouco valorizado pelas pessoas isso. Isso mesmo. Último pilar, que rufem os tambores! Olha só, o último pilar, como eu falei, todos os pilares estão de mãos dadas.
conjugados. Isso. O último pilar também tem a ver logo com o sono. Por quê? Se nós não tivermos um sono revigorante, aí, um sono bom, provavelmente, o que a gente estava falando aqui, se a gente ficar terceirizando a nossa vida, né? Ficar olhando o celular, ficar vendo TV, as notícias que, infelizmente, não são tão boas, né? Não tão boas. Então, a gente já está estressado, porque a gente está ansioso. Então, vai juntar o quê? O estresse. Então, o quinto pilar é o estresse. E aí, eu acredito que, pelo menos para mim, é um dos pilares mais difíceis, como controlar as nossas emoções. Por mais que a gente tenha recursos, né? A gente pratica também o yoga para trabalhar esse autoconhecimento, a respiração, a gente faz a meditação também. Por mais que a gente saiba desses recursos, mesmo assim não é tão simples controlar as nossas emoções. Esse nível de estresse aí, como é que tá de 0 a 10? O nosso estresse. A gente faz uma enquete, né? É bem interessante. Como eu disse no início, quem é que não está ansioso nessa fase de transição? O que vai acontecer daqui? A gente já está pensando, na verdade, o que a gente vai fazer hoje à tarde? O que a gente vai fazer amanhã? Semana que vem, mês que vem, ano que vem. Mesmo a gente tendo que estar aqui, no aqui e agora. E essa percepção, hein? Mesmo a gente tendo essa percepção, que o mais importante é o aqui e agora. Mas a nossa mente vaga, né? E a gente traz ela para o aqui e agora, e ela quer vagar. E eu acho interessante a gente perceber esses pensamentos, mas direcioná-lo para o aqui e agora, que é o mais importante. Tendo esses pilares aí de disciplina, alimentação, de treino, tendo essa consistência, né? Sono, a gente não vai precisar se preocupar se eu vou ter resultados ou não. Você tem que fazer, é o poder da ação. Você fazendo, e aí você não vai. Um exemplo que você vai ter uma prova amanhã. Você vai ficar muito preocupado se você não estudou para essa prova. Você nem sabe qual matéria, o que vai ter. Aí é para você se preocupar mesmo. Agora, se você sabe qual matéria você estudou, o que ia cair na prova? Você estudou bem? Você teve essa disciplina? Você está tranquilo. Você está na prova amanhã tranquilo. Então, o estresse, na verdade, todas as substâncias aí que que caem na nossa corrente sanguínea, né? Vai ocasionar as patologias que a gente tem hoje. E o famoso, né, o hormônio do estresse aí, o cortisol, né? Ele que trabalha aí, e aí vai aumentar essa taxa de cortisol na corrente sanguínea, fazendo com que a nossa performance e até patologias apareçam. Quando a gente fala do cortisol, né, eu sempre falo dessa história porque o leão, ele está deitado esperando o momento de fuga ou de caça, né? Então, são os dois momentos que o cortisol dele vai lá em cima, assim como no homem. Então, o homem estava na caverna, quando ele via que ele tinha ou que fugir ou que caçar, o cortisol aumentava, fazendo com que houvesse o aceleramento cardíaco, para circular mais sangue nas pernas, para que ele tivesse força para correr ou caçar. Isso aumentava o cortisol, depois ele caçava, baixava isso, ele voltava para a caverna com a comida ou sem a comida, mas a questão dele da preocupação era quando vai passar a próxima caça, quando vai ser minha próxima fuga. E existem estudos que revelam que muitas pessoas que deixam, por exemplo, os alertas de telefone celular, que é uma coisa que parece ser ridículo ativado, a cada pop-up, a cada notificação, ele está atento, e eu percebo isso. Eu tinha um Apple Watch, eu acabei vendendo ele, porque a cada vez que aquela porcaria apitava, a minha atenção parava de te olhar para eu olhar para o relógio. Então era uma coisa que me tirava de uma forma que eu vendi, não quis mais saber dele. E o celular, com as notificações, a cada vez que aparece um pop-up, o teu nível de cortisol aumenta de novo como se fosse, nossa, o que será que tem agora? Nossa, o que será que está acontecendo? Eu estou perdendo alguma coisa, né? O fear of missing que a gente tem tá sentindo, onde se eu não estou conectada, eu estou perdendo alguma coisa. E isso está acarretando nas depressões, porque eu fico sofrendo pelo passado, na ansiedade, que é o ataque de ansiedade, né, que é muito parecido porque o nível de cortisol aumenta, onde meu coração começa a ter
palpitação, onde eu começo a suar frio, eu tenho a sensação nítida de fuga. Né? A pessoa fala, Cris, eu literalmente fugi, eu larguei o que eu estava fazendo e eu saí do meu emprego, eu saí, fui para fora para tomar um ar. A pessoa tende a ter a mesma sensação de que teria uma vez por dia para caçar ou para viver. E hoje a gente está com os estímulos tão à flor da pele e esse desequilíbrio todo que a gente está falando, que é do fígado, que é da 1 às 3 da tarde, causada por excesso de gordura, por falta do sono, pelas condições emocionais que a gente tem vivido no amanhã, são 3 fatores que, para mim, hoje, é muito, muito, muito comum. Diariamente no meu consultório, as pessoas que chegam com isso. Quando eu explico isso e trago ela para o racional, ela pode não entender ainda como fazer. Eu falei, eu te ajudo, como a gente vai sair disso, mas eu preciso que você entenda o que teu corpo está fazendo, o porquê do sentimento de fuga. No final da conversa, a pessoa fala assim, Cris, você me descreveu sem me conhecer. É exatamente o que eu sinto. É um padrão. Né? A questão do estresse na vida da pessoa hoje. E o estresse no exercício físico, eu vejo, eu tenho um olhar assim. Como eu falei, o exercício físico, ele já gera um estresse para o nosso corpo. Que a gente estava comentando antes. Isso a gente sabe. E aí, com tudo isso que está acontecendo, o que pode ocasionar? Se eu peço para ele fazer um treino de alta intensidade, ele já está estressado. O que vai acontecer? Eu vou gerar mais estresse nele, é isso mesmo? Será que está certo? Então, a gente pensa no seguinte, em ter essa consistência para ele chegar no resultado dele, porém, sentir o nosso corpo. Então, eu sinto, conversando com o aluno, então vamos supor que eu pensei já, qual treino que será hoje? Eu sei qual nível de complexidade ele é, e o que eu vou mostrar para ele? Os graus aí. Aí, de repente, eu vim com um treino, nossa, hoje eu vou passar um treino de força, junto com um treino metabólico, ele vai fazer isso, aquilo. De repente, e aí? E aí, Ale, tudo bem? Como é que você tá? Você dormiu bem? Ah, eu não dormi nada, meu, essa noite tive insônia, tô com uns problemas aí, tal. Ah, é? Vou conversando com ele. E aí, você tomou água? Você acordou, você tomou água? Ah, nem tomei água, nessa correria toda. Eu vou identificando. Eu vou mudar o treinamento dele. Então, hoje nós vamos trabalhar, seu autoconhecimento, respiração. Então, eu vou passar uma base de yoga, vou trabalhar uma meditação guiada, um alongamento, um relaxamento. E ele está treinando para ele conseguir chegar no resultado dele. Que também, um exemplo, toda essa parte aí vai auxiliar para o resultado dele. Um alongamento na flexibilidade, para ele aumentar a flexibilidade, elasticidade, mobilidade, enfim, a respiração, que ajuda durante o exercício também. Então, quando a pessoa está muito estressada, é dessa forma, sobre o olhar do exercício físico, que eu procuro passar para os alunos. Então, sinta o seu corpo. Claro. O que a gente tem que ter em mente é que toda relação emocional que existe hoje, ela é positiva, tá? Não existe nenhuma relação emocional que seja negativa. Mesmo a tristeza. Por exemplo, a tristeza é positivo. É uma relação emocional positiva. Agora, você não gosta de sentir. É diferente, tá? Então, existem relações emocionais que a gente gosta de sentir e outras que a gente não gosta de sentir, mas todas são positivas. Por que eu digo positivas? Porque se nós sentimos hoje, é porque elas fizeram parte da nossa evolução e de alguma forma garantiram a nossa sobrevivência. Então elas se mantiveram. Tudo o que não está com nós hoje é porque de alguma forma ela foi disfuncional e essa genética não passou adiante. Ou seja, ela cortou naquele período X e isso não era funcional. Então ela não seguiu adiante. Tanto o estresse quanto a ansiedade são elementos positivos na nossa vida. A gente não pode descartar isso como algo negativo. Ou seja, vocês não vivem sem estresse, para vocês terem uma ideia. O estresse é algo que nos movimenta, é o estresse que faz com que o seu corpo se sinta estressado no momento de que você, para se dar conta de que precisa movimentar. Ou seja, o seu corpo te estressa com fome para você procurar comida. O seu corpo te estressa com paixão para você procurar sua companheira. O seu corpo te estressa com necessidade de ganhar dinheiro para sair para casa para trabalhar, entendeu? Então, o estresse
é um estímulo que condiciona o seu corpo a um movimento. Agora, existem dois tipos de estresse. O eustresse e o distresse. O eustresse é aquele estresse que você dá conta. Então, eu preciso... Pô, me deu fome agora, então eu sei que eu vou levantar e eu tenho condições de fazer uma comida. Então, isso não me atordoa, não me tira do prumo, entende? O distresse é aquilo que você não dá conta. Então, por exemplo, é aquela prova que você não estudou, que você vai sofrer, porque você não estudou o suficiente, você sabe, você tem esse desafio. Isso é de estresse. Isso é algo que te tira do prumo. Ou seja, ele vai te liberar uma carga maior de adrenalina e cortisol, no sentido de te preparar para luta ou fuga, e o cortisol ele serve para diminuir a homeostasia do teu corpo. O que é isso, gente? Isso é importante, tá? Ele diminui a capacidade de regeneração das tuas células. Por quê? Porque ele restringe toda a energia possível para te preparar para luta ou fuga. Então, se você se mantém com cortisol o tempo todo, o seu corpo o tempo todo não consegue fazer a homeostasia necessária para a sua manutenção. Então, quando você compreende e consegue desviar de obstáculos de estresse, você vive melhor, porque você vive com adrenalina, que é o normal do nosso dia a dia. Uma adrenalina sob controle é maravilhosa. Você vai num parque de diversão, andar numa montanha-russa, é show de bola. Entendeu? Você vai brincar de lutinha com seu filho, é show de bola. Isso é uma adrenalina controlada. Você gosta de sentir adrenalina. Agora, a descontrolada é quando você se vê numa situação de pânico. Por exemplo, você está prestes a sofrer um assalto, você passa por uma situação desconfortável ou um acidente de carro. Então, isso é ruim, porque é uma carga de adrenalina que vem acompanhada com essa carga massiva de cortisol, que é para preparar o teu corpo para fugir ou para lutar. Então, isso é ruim. Quando a Cris disse da questão do celular, que ficava toda hora apitando, é algo que te chamava a atenção e te tirava da tua concentração de algo que você estava gostando de fazer para olhar o celular, olhar o celular. E isso é muito ruim, porque te causa um mal-estar. Então ele vai te lançar esse cortisol, ele vai te lançar essa adrenalina negativa. Então o que a gente tem que fazer? Eliminar esses elementos. Se a gente já se conhece, a gente tem a condição de liberar esses elementos que te fazem mal. Esse é o primeiro passo para você minimizar o distresse. O eustresse é bom, porque é aquele desafio que você aceita fazer. Então, quando o Tony diz, amanhã às 8 horas é treino, isso vai me causar um estresse. Mas é um estresse positivo, porque eu vou dar conta de fazer. Agora, se eu passo a sofrer no treino, isso já começa a me trazer de estresse. Então, algo que não te estressa é algo que não te chama atenção. Por exemplo, você começa a jogar um joguinho no celular. Aquilo está tão fácil que já não te chama atenção. Você desiste. Por quê? Porque ele não tem o estresse suficiente para te desafiar, tá entendendo? Então isso é algo bom. A ansiedade também é algo bom. É a partir da ansiedade que você planeja o futuro, que você cria ambições, que você desenvolve projetos novos, que você aproveita a pandemia para desenvolver coisas novas. É a ansiedade que te traz isso. Uma pessoa que não tenha o mínimo de ansiedade, ela arruma o primeiro emprego atrás de um balcão e fica ali por 40 anos. Porque ela não tem ambição, entende? Então, tanto a ansiedade é boa, e a ansiedade no sentido de que, olha, Alexandre, daqui a 5 semanas, você anota aí, você vai estar jogando futebol com seu filho na praça por 2 horas sem cansar. Tá entendendo? É uma expectativa que você cria que vai causar uma certa ansiedade positiva. Você está prometendo para ele que algo vai acontecer na vida dele se ele manter aquela rotina. Entende? Então, assim, a gente não pode descartar esses dois elementos, nenhum tipo de elemento. Mesmo os elementos que vocês não gostam de sentir. Por exemplo, é no momento de tristeza que você reflete sobre os momentos de felicidade que você tem. Você pode dizer, puta, aquele cliente era muito bom que desistiu de fazer, era muito bom. Mas aí você olha para o lado e você vê seu filho, você vê sua esposa em casa. Porra, cara, não é isso que vai me abalar, eu vou procurar outra coisa. Então, quer dizer, você consegue ver o bom da vida quando é o yin e yang que esses dias a Cris estava falando, é os contrapontos, entendeu? Então, nunca descarte um tipo emocional. Nenhum tipo emocional é ruim. Eles podem ser melhores aproveitados. Se você conseguir sacar isso, você vai estressar esse cara na medida certa, você vai deixar ele ansioso na medida certa, entendeu? Essa é a condição.
Ansiedade vem da palavra anseios. Quais são os meus anseios? Então, a pessoa que não tem Exatamente. ansiedade, ela não quer nada, né? Ela não quer, não tem ansiedade, ela não tem anseio de nada. O excesso da ansiedade, assim, o excesso acho que é o que faz. E de novo a gente volta a falar no caminho do meio. A gente pode Isso. já engatar outra live aqui para a gente falar dessas 5 principais emoções, que acho que é uma coisa que, por exemplo, a tristeza para a medicina chinesa, ela tem uma função de encerrar ciclo, e as pessoas estão banalizando a tristeza e falando, não, eu não posso ficar triste, eu não tenho o direito de ficar triste, então, e não passam a viver esse luto, e aí, depois de algum tempo, adoecem ou passam a doença de falar assim, nossa, Cris, realmente eu não vivi o luto da perda do meu pai, eu não vivi o luto da perda do meu neném. São coisas que eu tenho tentado trazer muito mais para o presente e eu tenho que sentir assim com emoções. Eu não posso me apegar a elas. Verdade. Então, quando eu tenho, por exemplo, o excesso da alegria, o que vira euforia, também não é bom. O excesso da tristeza vira melancolia, o que também não é bom. Então, são coisas que realmente a gente vai se apegar a isso, aí sim eu tenho um problema de desequilíbrio que é muito maior do que a gente deveria ter na mente, né? Então, já fica o convite para a gente falar então sobre as 5 emoções e a visão na medicina chinesa e na neurociência. O Tony também é muito bem-vindo nessa conversa. E mais algum ponto, Tony, que você quer colocar para a gente encerrar? A gente vai bater quase 2 horas conversando. Meu Deus, nem Então, eu achei interessante, né? Esses 5 pilares. Não estou dizendo que é fácil, porém, tudo tem que ter na vida um planejamento. Vocês sabem disso, uma estratégia. E o importante é a gente pegar essa manha de se divertir, na verdade. Tudo que a gente vai fazer na vida, indiferente do que seja, a gente tem que deixar de maneira mais divertida, mais dinâmica. E não tem jeito, a gente tem que ter, como você falou, Ale, todas as pessoas de sucesso têm que ter uma disciplina para tudo. E a gente não precisa ficar sofrendo. Ai, meu Deus, eu tenho que trabalhar. Ai, meu Deus, amanhã eu tenho que fazer um vídeo cedo. Né? Que forma que a gente pode estar? É tão gostoso contribuir com as pessoas, com o que a gente sabe. Né? É o que a gente tá O meu pai me dizia assim, você tem que sofrer o suficiente. É isso. Entende? O suficiente para o seu desafio. Hã? Eu quero voltar no teu pai. Ele tinha uma ceia para jogar futebol e não rolou, né? Ele foi estudar porque o biotipo dele não permitiu. Mas, na verdade, ele é Homem-Aranha. É verdade. O Fê falava, mãe, aquele Olha a máscara aqui, ó. Aí olha lá atrás o Homem-Aranha. Olha lá. Se você olhar nele, ele é o Homem-Aranha disfarçado. Em outros tempos, ele já foi o Homem-Aranha. Aí veio a Dani, beijo enorme pra você, e colocou ele no eixo, casou com ele, e aí ele largou o Homem-Aranha, e hoje ele faz a neurociência. Eu queria agradecer imensamente a tua participação, teu tempo em conversar com a gente e a gente poder trazer um pouquinho de mais entendimento para as pessoas. E você nos deu o ativo mais precioso que é o teu tempo. Então, obrigada de coração. Gratidão, Ale. Eu que agradeço. Eu agradeço o convite. Essa troca de conhecimentos, esse olhar diferente, né? Um olhar pela neurociência. Gratidão. Não, eu acho fantástico isso, porque eu acho que chega um ponto da nossa vida onde as ciências se encontram, sabe? E é aí que se forma o verdadeiro conhecimento. É como você disse, poxa, eu estava ali olhando, aí eu fico anotando as coisas, me dá uns insights. Por quê? Porque você se propõe, você se dispõe a navegar em outros mundos, que não é aquele mundo que você se dedicou para a sua profissão, sabe? E isso é show de bola, cara, porque assim, você descobre coisas que você descobre como a gente não sabe tanta coisa, sabe? Então eu vivo isso diariamente quando a gente navega em outros mundos, sabe? E eu acho que o cara que é realmente inteligente, ele tem essa disposição, porque ele não se basta no seu próprio conhecimento, ele busca sempre conhecer mais, e todo conhecimento que você tem agrega valor ao seu negócio, sabe? Todo conhecimento que você tem te traz uma visão nova para aperfeiçoar a performance dentro do seu próprio negócio e levar para o teu cliente, levar para o teu aluno algo que possa melhorar a vida dele, que é o grande propósito da tua vida.
né? Então, assim, eu acho que isso é essencial. Esse vídeo, depois eu vou editar ele, eu vou colocar lá no YouTube, e aí eu mando o link para vocês depois, para vocês usarem como quiserem. E muito bom, gente. Adorei o papo, adorei te ver de novo, Cris, adorei te conhecer, Tony. Parabéns pela Gratidão. disposição, parabéns pelo trabalho também. E muito obrigado, né, para todo mundo que esteve aqui com a gente hoje. A gente se vê na próxima live no dia 20 de maio, mas antes disso a gente conversa sobre essa outra. Boa, Um boa. grande beijo, Anne. Bem-vinda. Beijo para vocês. Gratidão. Tchau, gente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.